Mais um Tá Ligado, e hoje a gente veio na Escola Engenheiro Caldas, aqui no Santa Zita, para gravar com essa galera que está mais que por dentro do assunto inclusão. A gente está aqui com a Elderlaine, que é especialista em Libras aqui na escola, e com a Luzia, o William e a Karine, que são surdos. E eles, melhor do que eu, vão poder explicar para a gente como que é a inclusão aqui nessa escola, como que foram as dificuldades, se é que eles enfrentaram algumas dificuldades. Elderlaine, eu queria que você explicasse para a gente quais foram as adaptações que a escola teve que passar para poder incluir esses alunos e também outros. Então, antes a escola tinha uma classe especial de alunos que eles eram atendidos como professor, que sabia Libras, e foram alfabetizados numa classe especial. Depois, a partir de 2006, a escola começou a passar por um processo de inclusão. Então, a primeira adaptação que a escola teve que fazer foi contratar um profissional intérprete para levar esses alunos da sala especial para a sala inclusiva. O que seria isso? Uma sala com ouvintes e os surdos estudando junto. Então, a professora dá aula em língua portuguesa, normalmente, e o intérprete traduz para ele aquelas aulas na língua brasileira de sinais, que é a língua que eles usam. Então, essa foi uma das adaptações. Os professores também tiveram que passar a dar, no seu planejamento, uma atenção maior. Tipo, eu preciso usar mais ilustrações, eu preciso usar mais recursos visuais, vídeos, coisas que vão chamar a atenção e vão facilitar o aprendizado deles. E quantos alunos surdos tem aqui no Engenheiro Caldas hoje? Hoje são 7 alunos surdos. E eu queria saber de vocês, tiveram alguma barreira, alguma dificuldade quando vocês vieram para cá e perceberam que essa era a realidade da escola? Desde quando eu estudava aqui, desde a primeira série, a gente aprendeu Libras. Então, foi fácil, porque desde pequenininha ele já tinha aula de Libras. Tinha uma professora que ensinava para os ouvintes. Então, foi fácil para quem estudou aqui desde pequenininho, porque já aprendeu a conversar com eles. Desde quando eu vim para cá também na segunda série, aí a gente tinha aula de Libras e com isso ficava mais fácil incluir eles na nossa rotina. E assim, é muito importante essa inclusão, porque eles também têm assim, as mesmas oportunidades que a gente. E sim, eles aprendem muito rapidamente também, porque quando eu estudava assim, na quarta série, tinha vezes que assim, a professora passava uma atividade e eles terminavam antes que a gente, atividade mais rápido que a gente, então assim, eles conseguem aprender da mesma forma que nós, com a intérprete. Vocês trabalham essa questão também aqui na escola, porque a relação do preconceito, porque é uma coisa que a gente pode pensar de imediato, né? Que só porque eles têm uma deficiência, eles não vão aprender da mesma forma, ou eles vão ser diferentes do que a gente. Na verdade, eles são diferentes, mas é normal ser diferente. Como que vocês encaram isso? Qual a opinião de vocês em relação para a sociedade mesmo? Claro que existe o preconceito de todo mundo, mas a gente, fazendo a nossa parte, tentando incluir eles, é bem mais fácil, porque às vezes a gente pode aprender com eles também, porque hoje na escola não tem mais aula de Libras, antes tinha. Então, o que acontece? Eu acho que isso formou uma barreira entre nós e eles, porque quando a gente tinha aula, a gente aprendia mais da língua deles, e hoje, para a gente aprender, a gente tem que conversar mais com eles, porque não tem aula. A partir do momento que eu cheguei aqui, eu era de outra cidade e eu não tive a aula de Libras, mas mesmo assim, com o auxílio da professora intérprete, a gente tem um suporte para estar conversando com eles. E foi mais a questão de choque cultural, porque quando eu entrei na escola, na verdade, nunca passei por esse, por esse tipo de situação. De conversar com um surdo. E hoje em dia é até normal eu ter que conversar com a Luzia ou com um dos meninos lá, super fácil com a professora. Mais alguém passou por essa situação? Eu queria que alguém contasse alguma situação inusitada que já passou, alguma dificuldade que teve, principalmente depois que não tem mais as aulas de Libra.
Na primeira vez que eu conversei com um surdo, foi engraçado porque eu cheguei conversando com o cara assim, é aula de que aí agora? Será que a professora vai achar ruim se eu pedir uma mesa aí? Aí eu tô conversando com ele, que ele senta perto da janela e tô pedindo uma mesa para ele. Falei assim, nossa, que cara sem educação. Aí a professora foi lá, não, é porque ele é surdo. Aí ela foi lá e traduziu para ele, eu consegui entrar na sala e pegar a mesa. Eu queria que um de vocês três respondesse para a gente como que vocês se sentem aqui na escola. Se vocês percebem que existe alguma diferença dos outros alunos em relação a vocês, ou se não existe mais isso. Então, como que eu me sinto? A verdade é o seguinte, no passado foi muito difícil, né? Teve muitos problemas. Às vezes, os surdos ficavam todos juntos na sala, eram muito surdos. Então, às vezes, a mãe dela não conseguia ajudar. Então, quando ela viu isso, ela pensou assim, nossa, vai ser tão difícil ouvinte e surdo juntos, isso não vai dar errado, não vai dar certo. Aí, tinha 6 surdos nas salas e muitos ouvintes. E a intérprete sinalizava, mas eu não entendia, eu ficava muito angustiada com aquilo, não conseguia me comunicar com os ouvintes. Às vezes eu não sabia muitas coisas, sinais, então eu ficava preocupada. Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo que os problemas difíceis, os surdos sofriam muito, mas as coisas foram melhorando. Os ouvintes e os surdos foram ficando juntos, sendo incluídos. Aí, às vezes, não conseguia se comunicar, mas aí foi começando a ter essa comunicação. Então, não tem diferença, não. Hoje, todo mundo é igual, normal. Você quer explicar? Então, aqui na escola, eu cresci aqui, tinha muitos surdos, eles às vezes não conseguiam aprender, era difícil, eu ensinava alfabeto, as contas de matemática, ensinava. Eu tinha uma dificuldade muito grande de aprender antes, né? Aprendia pouco, mas com o passar do tempo, ela passou para de manhã, entrou na sala inclusiva, então todo dia as duas juntas, né? Às vezes faz bagunça, às vezes tem alguns alunos que bagunçam, é verdade. Mas aí, com o passar do tempo, aconteceu o quê? Eu mudei também, saí da sala da tia Marta, que é a escola, né? Mudou de escola, eram poucos alunos. E aí, na segunda série que ela entrou, primeiro ela repetiu a segunda série. Aí, ela estudou bastante com o intérprete, começou a aprender mais, se esforçando para aprender. E aí, era pouco, né? Sabia pouco Libras, era melhor saber muito. Então, alguns ouvintes não conseguiam se comunicar. Então, o ouvinte vinha até ela e, às vezes, um amigo ouvinte não desprezava, não. Tentava se comunicar com ele, até que ficou igual. E você, William? Então, há muito tempo, ele começou a estudar aqui, ele já era pequenininho. Aí, depois, ele era novato, né? Não conhecia ninguém, mas aí ele tinha que se esforçar para aprender. E, com o passar do tempo, foi ficando fácil. Ele repetiu algumas séries, mas aí que ele foi para a sala maior, com mais surdos, né? E mais ouvintes. Aí, depois que ele ficou fora da escola um tempo, mas ele voltou e aí conseguiu se desenvolver melhor. E agora ele está no 9º ano. Eu me vejo aqui. Ô William, como que, ou qualquer um de vocês três, foi difícil para a família de vocês optar por trazer vocês para uma escola onde não tem só surdo? Como que foi essa escolha?
Então, há muito tempo, a minha família pensava como, se eu vou ficar aqui sozinha, não tem outro surdo. O pai dela achava que ela estava se sentindo mal, sofrendo, não sabia língua de sinais. Então, o pai dela começou junto a procurar uma escola onde ela pudesse ir. A família dela também eles eram pequenininhos, só ficava desenhando, colorindo, porque não sabia Libras. Então, ela veio para cá. E a família de vocês, assim, encara isso legal? Vocês levam esse papel que a escola trabalha com vocês aqui, vocês levam isso para casa, levam isso para o convívio de outras pessoas também? Bom, eu fiquei muito empolgada em estudar no Engenheiro Caldas, integrando os meninos, porque eu nunca tinha tido essa convivência e eu achei muito bacana, porque são muito legais, eles têm o humor deles, entendeu? E eu acho muito bacana, muito interessante a língua deles. Bom, eu cheguei aqui, foi na 6ª série. Eu achei bem interessante do jeito que eles conversam, assim. Eu não sei muito Libras, fiz algumas aulas, sim, mas, na verdade, eu acho que eu consigo conversar com eles igual eu estou conversando aqui. Eles entendem o jeito labial, como eu falo. Eu já conversei poucas vezes com eles, mas eu acho bem interessante. A minha mãe também, ela acha que, por eu ter me colocado nessa escola, ela achou que foi um nível bem maior, né, de igualdade. Bom, eu estudei aqui, tem muito tempo já que eu estudo aqui, desde quando eu saí do mínimo evangélico. Então, a vida toda eu estou nessa escola. E quando eu entrei na escola, assim, eu já até tinha aula que eu fazia de intérprete, tipo, nos lábios, porque eu não sabia muito Libra. Aí, quando as intérpretes não estavam dentro de sala e eles pediam para me explicar, eu explicava de boa e falava pelo jeito labial, assim, e eles me entendiam. A minha mãe acha super, tipo, muito interessante eu conversar com os surdos. Tanto é que eu nunca conheci alguém que tem um preconceito contra os surdos. E se eu conhecesse também, eu falaria, porque os surdos, eles têm o mesmo direito que a gente e eles também são seres humanos. Então, eu acho muito errado esse negócio de preconceito. Eu não tenho nenhum preconceito, eu acho muito legal o jeito que eles falam e eu acho que é uma forma muito interessante deles se expressarem. Então, como ela falou, é muito interessante, porque lá fora as pessoas perguntam mesmo como é que é o estudo lá no Engenheiro Caldas, como você lida com os alunos. Então, eu acho bacana, porque eu mesmo não entendo muito Libras, mas eu consigo comunicar com eles, tipo assim, às vezes uma pergunta, uma coisa, vamos supor, está na minha frente arreda, mas então, é legal o relacionamento, a gente brinca muito, é muito bacana. Eu acho que, de fato, não que tenha um certo preconceito, mas quem já está aqui mais tempo é uma coisa. Aí vão dizer que todo ano entram novos alunos, novas pessoas. E é aquele baque. Nossa, eu vou estudar com surdos, como que eu vou me comunicar, como que eu vou perguntar, pedir alguma coisa. E com aquilo você vai acostumando. Eu acho que nunca é ruim. Não, como é que eu falo? Nunca é demais querer aprender. Eu acho que é uma forma da gente aprender e saber se lá no futuro ou hoje, todo dia, a gente precisa de aprender as coisas. Contanto que eu ainda acho que a gente deveria ter, de novo, as aulas de Libras. O ruim é que a parte do ensino médio, onde não tem salas do surdo, a gente já parou de ter as aulas de Libras. Mas hoje aqui na escola não tem, nem no ensino fundamental não tem não, de 1º a 5º ano não tem, antigamente tinha. E eu acho que se voltasse a ter as aulas, a gente podia aprender mais com eles também, né? Porque muitas vezes, às vezes, acontece alguma coisa com o intérprete, ele não pode vir na escola no dia, e como que eles vão aprender? Se eles têm os mesmos direitos que a gente também tem que aprender a se comunicar com eles melhor para tirar as dúvidas dele. Que, igual aqui na escola, eu nunca vi preconceitos, tipo,
ter aquela diferença mesmo entre eles. Eu pude perceber, desde quando eu entrei aqui na escola, que eu entrei na primeira série, eu pude perceber que todo mundo respeitava eles. Eu acho que o maior preconceito mesmo que eu já vi foram de pessoas novatas que vieram, igual nenhum dos professores aqui da escola, diretores, admitia que chamava eles, o surdo. Sempre eles ensinaram pra gente, desde quando a gente era pequeno, que eles têm o mesmo direito que a gente e que eles têm... que a gente tem que ter o respeito com eles, porque tudo que aqui, sempre dentro da sala também, os professores, eles mostravam que o mesmo direito que a gente tinha, eles tinham, e tudo que a gente também não podia fazer, eles também não podiam. Não tinha aquela coisa vocês podem, ele não. Não tratava eles com diferença. Quando eu entrei na escola, desde a primeira série que eu tô aqui na escola, e eu sempre tive aula de Libras enquanto teve. E nunca tive dificuldade de comunicar com eles. Até na rua já passou surdo entregando folheto para pedir dinheiro. Eu já conversei com surdo. E nunca tive dificuldade nenhuma de conversar com eles. Eles não são diferentes da gente, né? Eles também têm o mesmo direito que todo mundo tem. Então, é uma maneira da gente aprender mais, assim... Como é que eu vou falar? A se relacionar com eles. Para mim, ficou mais difícil, porque eu entrei na escola no primeiro ano, e quando eu entrei, não tinha mais aula de Libras. E, para mim, comunicar com ele, só o que eu fui aprendendo com... Tinha um outro... Qual é o nome do outro? Stefano, isso. Que eu aprendi os negócios com ele, falar oi, como você vai. Eu aprendi a falar isso com ele, mas eu acho também que deveria voltar às aulas, que ia ser mais fácil a comunicação entre a gente e eles, para não ter aquela barreira entre a gente, não vou falar com ele porque... O que eu vou falar com ele? Eu não sei falar com ele. Então, deveria voltar às aulas aqui na escola também, para a gente ter esse contato mais próximo com eles. Isso. Eu acho que por mais que a gente fale que não, existe um preconceito entre a gente e eles, porque a gente fica com receio de chegar perto deles e não entender o que eles falam, de ficar perto deles na hora do recreio, porque com medo do que as pessoas em volta vão falar. E o interessante de quando tinha as aulas, a professora também era surda. Então, a gente tinha que aprender a conversar com ela também. Aí, era bom para a gente, não criava a barreira... a gente tinha mais oportunidade de aprender com eles e saber a língua também, porque isso lá fora a gente pode precisar da Libras também. Queria que alguém me ensinasse alguma coisa em Libras, que eu não sei nada. Eu sei algumas letras, mas eu já esqueci muita coisa. Eu sabia algumas letras. Peraí. O sinal do oi. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Quando vai aplaudir, é assim para eles. O interessante, quando a gente entrou na sala, quando a gente tinha aula de Libras, eles sempre inventaram uns sinais para a gente, para falar o nome da gente, para não precisar ficar falando as letras. Aí, o meu sinal era assim, era o B de Bárbara, e meu cabelo era cacheado. Foi até a Luzia que inventou meu sinal, né? Uma questão que os alunos tocaram aí, que foi bem interessante, é a questão da aula de Libras. Na verdade, a aula de Libras ela é obrigatória em todos os anos da formação escolar. A gente tinha um profissional aqui, a professora de Libras, uma professora surda, só que depois que essa professora ela foi removida para outra escola, para outro município, nós ficamos sem esse profissional aqui. A escola tentou outras pessoas para trabalhar com a Libras, só que eles não tinham formação necessária, então acabou que por tirar a Libras do currículo. Não foi uma opção da escola, vamos tirar. Foi por necessidade, por falta desse profissional, professor de Libras, instrutor de Libras. Não tinha o profissional, então não teve como manter as aulas de Libras na escola. Oi, Oderlane. Eu queria que os meninos terminassem o programa falando "tá ligado" na linguagem de Libras. Os três juntos.
Ah, sim. Esse foi mais um Tá Ligado e a gente encerra por aqui.